Irmãos, vamos lá ler em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Amém? Glória a Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumido, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Mas atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que não veem são eternas. Amém, glória a Deus. Podem se assentar. Irmãos, eu refletindo sobre essa palavra, eu passei a me questionar o quão nós, como seres humanos, temos diversos tipos de adversidades e diversos tipos de problemas. Seja na área espiritual, seja na área sentimental, seja também financeiramente, todos nós temos muita adversidade para enfrentar em nossas vidas. E diante disso, que é algo normal, é algo comum, é a nossa vida. A gente vem para o mundo sabendo que terão situações assim. E é como se fosse em um jogo. Você está na primeira fase, aí você enfrenta dificuldades ali leves. Aí você vai para a segunda fase e é muito mais difícil. E assim por diante, terceira, quarta, e as dificuldades só vão aumentando. E a cada fase você precisa do conhecimento da anterior para que você passe a próxima. Na nossa infância, a gente vive momentos bons. Tanto é que todo mundo é unânime. Todo mundo, meu Deus, como eu tenho saudade da minha infância. Sem tanta responsabilidade, sem tantas coisas para resolver, sem tantos dilemas. Meu Deus, que saudade. Isso porque a gente estava em uma fase muito simples na nossa vida. Onde a gente ainda estava aprendendo, adquirindo conhecimento. Mas depois as coisas ficam mais complicadinhas na adolescência. Você vai descobrindo o mundo. E é aí que chega naquela fase que, meu Deus, é muito difícil. Você fica horas ali, labutando para passar pelaquela fase, pelaquela tribulação, pelaquela adversidade. E parece que é muito difícil. Isso gera aflições. Isso gera medos. Isso faz com que a gente pense que não vai conseguir. E a palavra de hoje é justamente sobre isso. Sobre nós que temos adversidade. E a gente vai tirar, por exemplo, uma jovem que estava passando por muita adversidade. E ela reclamava daqui, reclamava dali, falava pro pai dela: pai, não tá aguentando não. Quando eu resolvo um problema, parece que vem outro problema e não dá não. E esse pai, sábio, cozinheiro, e antes de contar essa história, eu tenho que falar pra Rayane: Rayane, eu tô te devendo essa história, porque é a história do ovo, da cenoura e do café. Então, essa história é sua. E essa jovem, ela estava passando por muita tribulação e ela falou isso com o pai dela, que era cozinheiro. E um certo dia, com o intuito de ajudar a sua filha, ele chama ela ali para a sua área de trabalho. E o que ele faz? Ele pega 3 recipientes, 3 panelas, e coloca no fogo para ferver. E dentro de cada uma, na primeira ele coloca cenouras, na segunda ele coloca ovos e na terceira ele coloca café. E a filha dele já impaciente: meu Deus, o que meu pai está fazendo ali? Impaciente. Passados 20 minutos, aquelas águas elas ferveram e ele tirou daquele recipiente a cenoura, colocou em outro, pegou os ovos, colocou em outro recipiente e o café em outro. E perguntou para a filha dele: o que você vê? E ela: eu vejo ovo, cenoura e café. E ele falou assim: chega aqui mais perto e experimente esses elementos.
E ela experimentou e ela percebeu que a cenoura ela ficou mais mole. Tá mais mole. O ovo, tinha ali uma casca que protegia o seu interior, que era suave, mas ficou endurecido. E depois experimentou aquele café gostosinho que todo mundo gosta. Experimentou o café e perguntou para o pai dela: o que o Senhor quer dizer com isso, pai? E ele disse: você percebeu que todos esses 3 elementos passaram pela mesma adversidade, que é a água quente. E todos eles tiveram reações completamente diferentes uma da outra. Reparou que a cenoura, ela era dura. Ela não era tão flexível como ficou, ela ficou muito mole. Porque diante de tanta dificuldade, o coração ficou desanimado. Ficou daquele jeito. Teve essa transformação que não foi positiva. Você reparou que o ovo, mesmo que com essa cobertura por dentro, mudou o seu interior. Só que ficou duro. Diante de um relacionamento frustrado, diante do luto, ficou desse jeito. Mas o café foi excepcional, reparou? O café, ele transformou a água em algo melhor. Ele se transformou na adversidade. Jovem, Deus chama você hoje para se transformar. Deus chama você hoje para não se deixar influenciar pela adversidade, mas sim para ser transformador. Dentro disso, ele ainda pergunta assim: o que você é, minha filha? Você é a cenoura? Você é o ovo? Ou você é o café? Qual é a sua atitude diante da adversidade? Qual é o seu posicionamento? A gente tem que refletir muito a respeito disso, irmãos. Porque muitas vezes, diante de dificuldades, a gente faz o quê? Reclama. Diante de momentos difíceis, a gente faz o quê? Pensa em desistir. Tem diversos tipos de pensamento que nos diminui, que nos limita. A gente precisa atentar para com o que a gente vem colocando na nossa cabeça e acreditando nas setas que o diabo lança e a gente deixa. E nessa busca por descobrir qual é o meu posicionamento diante da tribulação, eu passei a me questionar: Senhor, o que eu preciso para me tornar o café? Para me ser uma pessoa transformadora? Para que eu não me limite a suportar a adversidade e me enfraquecer, ficar mole. E nem a endurecer o meu coração, impedindo com que eu avance, com que eu viva novas experiências. E através disso, a Bíblia ela me direcionou a versículos que falam sobre o pensamento. Porque o pensamento é meio que a base de todas as nossas ações. Repara, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é o nosso princípio transformador. Se a gente não cuidar com o que a gente pensa, se a gente não enxergar direito esse princípio transformador, aquilo que era para a gente enfrentar com coragem, a gente enfrenta com medo. A gente se desanima, a gente pensa em desistir. E nesses meus estudos eu vi uma metáfora muito interessante, que é a metáfora do bonsai. Onde essa metáfora fala que o bonsai, gente, ele é uma arvorezinha muito linda, pequenininha. Eu acho que é o desejo de todo mundo ter um bonsai. Só que atrás desse bonsai existe uma metáfora muito triste. Porque o bonsai, ela é uma árvore que você pode ter de qualquer tipo. Você pode ter de goiabeira, de goiaba, de qualquer tipo de fruta. E a metáfora por trás dela
é que ela é uma árvore que foi impedida o crescimento, justamente porque ela é adubada com determinados tipos de adubo que é só para ela ficar bem pequenininha, não crescer de jeito nenhum. E a metáfora triste está no fato de que muitas vezes a gente mesmo tem adubado a nossa mente com adubo que limita, com adubo especial para que a nossa mente fique pequena, com pensamentos que limitam a nossa capacidade. E é por isso, irmãos, que hoje eu quero convidar você a pegar o bonsai da sua mente. Se você tem colocado pensamentos na sua cabeça que o limita, que deixa a sua mente pequena e fechada, eu convido a pegar esse bonsai e plantá-lo, para que ele possa crescer e para que ele possa dar frutos. Eu precisei começar a alimentar minha mente com pensamentos que davam frutos, com pensamentos que não me limitavam. Por exemplo, na semana passada, quando a Adonis e a Rayane convidou a gente, o cajado estava entre mim, o Alisson e a Dani e também a Larissa. O Gerson escapou porque ele já pregou no culto passado. Então ele ficou de boas. O cajado estava entre a gente. E passaram para mim, né? O Alisson e a Dani deu um jeito de fugir. A Larissa vai pregar no culto que vem. Dá glória, irmão! E nisso, quando o cajado foi passado para mim, eu senti uma profunda alegria de poder falar a palavra de Deus. Eu fiquei exultante no meu coração, como sempre eu fico. Só que dessa vez foi muito mais, porque normalmente a ansiedade, o medo, a preocupação, ela sobrepõe tudo isso, toda a felicidade que eu posso sentir em poder falar a palavra de Deus. E eu estava vendo que isso não estava certo. Porque falar sobre Deus não deve deixar você preocupado, não deve deixar você ansioso, deve deixar você feliz. Porque eu sempre ouço muitos pregadores falar sobre uma profunda alegria que sentem. E eu ficava me perguntando, esse pessoal, eles não sentem um medinho assim, nem isso aqui? E hoje eu entendo que é porque esse pessoal, eles regam a mente deles com bom pensamento. Porque, é claro, se você ficar pensando, meu Deus, vai dar tudo errado. Gente, meu Deus, eu vou passar vergonha. Não vai dar certo. E se eu falar alguma coisa errada, e se eu falar alguma coisa que escandalize o irmão, ou que não seja de Deus, ou que não agrade. Todo tipo de pensamento como esse só te limita. Só faz com que você fique mais ansioso. E a palavra que a Dani leu hoje, vou até abrir aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andais ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda de se ler, entendeu? O apóstolo, ele está te convidando a você não andar ansioso. O apóstolo Pedro também faz esse convite. Ele fala, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É aqui onde a gente entra no segundo tópico de hoje, que é a confiança em Deus. O nosso pensamento, ele está totalmente entrelaçado com a confiança em Deus. Porque eu passei, de verdade, muito tempo da minha vida pensando que eu estava confiando em Deus. Eu confio em Deus, eu sei que Ele vai fazer. Mas, ao mesmo tempo que eu estava confiante, eu também estava ansiosa, preocupada. Isso não é entregar tudo na mão de Deus, não. Então, se você está ansioso, se você está preocupado com qualquer coisa que seja, o que a Bíblia diz? Não se preocupeis com coisa alguma. Pois tudo, como é? Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Se você entregou alguma coisa na mão de Deus, você precisa confiar. Se você entregou na mão de Deus, está na mão de Deus. Peraí, eu tenho que repetir. Está na mão de Deus.
todo mundo aqui sabe quem é Deus? Todo mundo aqui conhece o poder de Deus? Então, tá na mão de Deus. Isso é uma verdade, assim, gente, que, meu Deus, soa na minha cabeça como algo muito maravilhoso, muito perfeito. E sempre, quando me vem qualquer tipo de situação em que eu estou completamente desesperada, eu falo assim: Senhor, está na sua mão e eu confio em Ti. Porque Deus conhece a minha luta, as minhas irmãs também conhecem a minha luta, porque as nossas lutas são muito parecidas. E por mais que muitas das vezes a gente é como uma âncora uma para outra, quando a gente para conversar, alguém tem que chorar. Porque é como se fosse um desabafo que a gente faz e que o Espírito Santo está consolando ali o nosso coração. E eu sinto de verdade que essa palavra, ela também é muito mesmo para mim. Porque eu necessito muito mais de ter confiança em Deus, de ser guiada pela palavra através do que a própria Bíblia diz, de entregar o meu pensamento, o meu caminho a Cristo. E essa palavra continua dizendo assim: quanto aos mais irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. A Bíblia, ela nos dá essa orientação em o que pensar, como pensar, justamente porque Deus conhece os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos nem sempre são de confiança, nem sempre são de fé, nem sempre são de entregar totalmente isso a Deus. Isso que você está passando, isso que eu estou passando. Essa orientação, ela é muito válida para a gente guardar completamente nos nossos corações. Eu vou pensar no que é agradável, eu vou pensar no que é amável, naquilo que me leva a Deus, naquilo que me faz confiar em Deus. Porque é importante a gente colocar na nossa cabeça: Deus está fazendo, Deus está trabalhando na minha vida. Eu vou descansar no Senhor. Em Hebreus fala, não sei exatamente o versículo, mas fala sobre descansar em Deus. E muitas vezes a gente associa o descanso, como por exemplo, estou trabalhando, agora vou descansar. Mas a Bíblia fala que é possível você descansar em Deus trabalhando. É possível você, pelo menos, parar, deixar sua mente um pouquinho em paz de tantos pensamentos negativos e descansar no Senhor. Entreguei isso aqui para Deus, está na mão de Deus. E a pessoa que eu mais confio nesse mundo é Deus. Se está na mão dele, está seguro. E por falar em confiança, quero abrir aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Que diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Mais um versículo que atesta como a confiança em Deus e o seu entendimento, o seu pensamento estão completamente entrelaçados. Porque a confiança, ela vai te gerar uma confiança. A confiança, ela vai te gerar mais segurança em Deus. E essa segurança, ela é muito necessária, gente. Ela é muito necessária. Porque a Bíblia nos orienta a ter o quê? Pelo menos, ao menos. E esse pouquinho aqui, bem pouquinho, do grão de mostarda de fé. É muito pouco. É muita pouca confiança que Deus exige de nós. Pouquíssima. E se a gente não consegue ter esse pouquinho de confiança, em que Deus a gente tem crido? Em que Deus Todo-Poderoso que a gente adora, em que a gente não pode, confiar esse pouquinho aqui? Então que a nossa mente,
ela venha ser totalmente dirigida a Deus. Que os nossos pensamentos, eles venham ser completamente para Deus e unicamente para Ele. Aproveitando esse momento, eu também quero contar uma experiência traumática que eu tive, que eu acho que vai ajudar os irmãos. Quando eu ainda estava lá na igreja da minha avó, o Jefferson, ele ficava na frente dos cultos no Lares. E ele teve a brilhante ideia, né, Jefferson, de convidar a minha pessoa para trazer uma palavra. E, amém, eu recebo em nome de Jesus Cristo esse mistério, amém. E o que a Bonita foi fazer? Eu fui procurar a palavra, irmãos. E, eu queria trazer uma palavra muito forte, que, sabe, tocasse os irmãos, que os jovens saíssem dali impactados. Então, fui, no meu direcionamento. E eu falei assim, vou trazer essa palavra impactante, vou lá em Coríntios. Eu lembro até hoje o versículo, porque foi só Deus na terra. Sério. E, naquela situação, escolhi esse versículo e Deus estava me direcionando para ir lá em Mateus 6,33. Eu também me lembro desse porque vocês vão ver o final. E toda vez quando eu ia para estudar, era esse versículo. A mente era esse versículo. Mas eu quero ir outro. Eu quero ir lá em 1 Coríntios, que a palavra é mais forte, digamos assim. Falta de confiança em Deus. Se Deus estava me direcionando para falar aquilo e eu estava indo para outro lugar, é porque é falta de confiança. Beleza, eu estudando essa palavra, estudando, preparando aquela palavra. Beleza, quando chegou lá no dia, aí essa palavra, gente, uma ressalva, essa palavra de Mateus 6,33, ela fala sobre ansiedade, sobre você entregar os seus cuidados a Deus e sobre você confiar nele também. É outra palavra que direciona a esse fato que é muito importante. E era essa palavra que Deus queria que eu trouxesse naquele dia. Eu sinto isso até hoje. E chegou esse dia, aí veio a primeira pessoa que trouxe uma palavra devocional. E ela estava falando, ela falou assim, eu vivo momentos de muita ansiedade no meu trabalho, muito preocupada, e eu sempre fico assim, meu Deus, me ajuda e tal. E ela falou sobre o sentimento dela em relação à vida e a se sentir completamente mal devido à ansiedade. Aí eu só olhando assim, e meu Deus, eu preparei outra palavra, né? E o Senhor falou para mim preparar essa, e era exatamente do que ela estava falando e o que ela precisava ouvir. E nisso o culto foi correndo e outra pessoa falou sobre a mesma coisa. Aí eu, Jesus, não. Eu preparei outra palavra. Ai, Jesus. Eu até temei, porque eu poderia mudar ali, mas eu continuei lá em 1 Coríntios. Né? Vai, Jesus, vai essa. E o culto foi decorrendo, gente, até os hinos. Não tem aquele hino, cito, minha alma a Deus suplicas e não recebe, confiando fica. Cantaram esse hino. E esse hino fala sobre uma alma ansiosa, uma alma que deseja desesperadamente por Deus. Aí eu, eita Jesus, vamos ler, gente, aqui em 1 Coríntios, amém? Aí eu li o versículo todo. Gente, eu comecei a falar. Tu tava, não tava? Não foi? Ninguém esquece. E eu comecei a falar. Quando penso que não, gente, me travei. Eu não consegui falar mais nada. Meu Deus. E minha mente, um turbilhão. E o que eu faço agora? E as meninas não estavam no dia, me deixaram lá na mão, pra vocês verem. E, meu Deus, eu não consegui, gente, falar de verdade. E eu falei assim, o que eu consegui falar era direcionado a outra palavra, surpreendente. E eu falei assim, jovens, não era essa palavra que Deus me direcionou. Na verdade, Deus me direcionou a outra palavra e Ele falou desde o início do culto sobre isso, sobre a outra palavra que eu tinha preparado, que era ansiedade. Então vamos trocar? Vamos lá em Mateus capítulo 3, versículo 6. Aí eu li
E eu consegui falar, eu achei incrível. Meu Deus do céu, é o Senhor na minha vida. Mas mesmo assim, ainda ficou, né? Essa marca no meu coração. De Carol, você precisa confiar em Deus, independentemente do que você quer. Amém, Senhor. Irmãos, Deus é tão bom que naquela noite, uma pessoa aceitou Jesus. E a partir desse dia, eu falei assim, Senhor, mas eu vou confiar muito no Senhor a partir de agora. Nossa, um poço de confiança em Deus. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente, querendo colocar as nossas vontades humanas, os nossos desejos, o que a gente quer, e ultrapassa o que? A vontade de Deus. Que ousadia é um ser humano querer ultrapassar a vontade de Deus? Que ousadia é você... Não, Senhor, eu quero fazer desse jeito aqui, é melhor. Imagina falar isso para Deus. Sendo que a própria Bíblia diz, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos e os meus caminhos maiores que os seus caminhos. E eu gosto da comparação desse versículo, onde Deus mesmo fala que os meus pensamentos são como o alto no céu. E realmente é. E os seus pensamentos é como se fosse aqui na terra. Porque realmente os nossos pensamentos são limitados. Eu não conhecia o coração das pessoas que eu ia falar naquela noite. Eu não conhecia o que eles estavam passando. Eu não sabia. Mas Deus sim sabia. E é por isso que Deus estava me direcionando para aquela palavra. Irmãos, você não sabe o que Deus quer. Aliás, perdão, voltando à fita. Irmãos, você não sabe o que vai acontecer daqui uns dias, daqui uns anos. E você muitas vezes faz escolhas sem o direcionamento de Deus. E nós muitas vezes fazemos escolhas sem falar, Deus, me direciona em questão a isso, porque é uma decisão muito importante. Eu imagino que até as decisões mais pequenas, a gente tem sim que colocar na mão de Deus. Porque é Deus que conhece os nossos caminhos, é Deus que conhece tudo e todos. Então, o convite nessa noite é para que você entregue sua confiança totalmente, cegamente em Deus, porque é nele que você pode confiar de todo o seu coração, sem medo, sem anseio, porque quem é Deus. Amém, irmãos? E o versículo, ele continua falando assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme a Deus e aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Porque Salomão, ele diz isto, justamente porque ele tem sabedoria para afirmar que ser sábio aos próprios olhos é um erro gigantesco. Eu mesmo passei por essa situação, por ser sábia aos meus próprios olhos, por colocar a minha vontade acima da vontade de Deus. E graças a Deus, no final, meio que deu certo. Porque Deus, ele fez a vontade dele apesar disso. Mas não é legal aprender dessa forma. É legal você aprender a simplesmente confiar. Não é, aliás, pode ser com certeza muito difícil. Porque uma coisa completamente diferente é uma teoria, você falar. Outra coisa bem distante é você realmente, diante daquela situação ali, você colocar ali na mão de Deus, Senhor, respirar fundo, é seu, Senhor, cuida, Senhor. E receber um alívio instantâneo, até porque não é assim. É uma caminhada de fé. E na jornada cristã, a gente vai aprendendo como é complicado, como é difícil realmente você não querer controlar tudo. Você querer resolver as situações, resolver isso, resolver aquilo. Meu Deus, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, aquilo. Mas a grande questão aqui é que tem coisas que a gente não pode resolver.
tem coisas que está além, muito além da nossa capacidade. E é por isso que a gente precisa, de verdade, entregar essas coisas que estão além da nossa capacidade a Deus. E confiar cegamente nele. O que me lembra é uma palavra que eu ouvi esses dias de Lutero. Nossa, eu gostei muito disso. Porque, assim, todo mundo conhece Lutero, reformista da igreja. E todos nós podemos ter a ciência que Lutero passou por muita coisa difícil, por muita coisa complicada, por muita perseguição. E como ser humano como nós, ele sentia muito essas aflições. Ele sentia o peso que era estar fazendo ali uma grande reforma numa igreja que recebia muitos benefícios, né, de um povo cego. Então, ele realmente passava por muita coisa. E nisso, ele triste, amargurado, completamente atordoado, diante de tanta situação, diante de tanta dificuldade. E a esposa dele já aflita com aquilo. Meu Deus, preciso resolver isso. Necessário. E ela muito preocupada com ele, porque ela sabia o Deus que ela servia também. Então o que ela fez? Em uma manhã, ela vestiu-se totalmente de preto, como se ela fosse para um enterro. Mulher toda de preto, meu Deus. E ele olhou assim para ela e foi lá e perguntou: mulher, algum parente nosso morreu? O que aconteceu? Alguém morreu? Quem foi? Meu Deus, eu não estou sabendo. E ela olhou assim para ele e falou: Deus morreu. Deus está morto. E o homem ficou virado. Como assim Deus está morto? E fez uma pregação ali de uns 20 minutos, fez uma longa pregação para ela explicando que Deus não morreu. E ela ouviu tudo. Ela ouviu atentamente cada palavra dele, afirmando vários argumentos de que Deus estava vivo. E ela falou: Deus, ele não morreu somente para mim. Ele morreu para você também. Porque você anda triste, você anda amargurado, como se não servisse a um Deus vivo. Você anda completamente triste, deprimido. Não parece que você serve a um Deus todo-poderoso. Não parece que o seu Deus está vivo. Naquele momento ele despertou. Meu Deus, eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Por que a minha preocupação? Por que o meu medo? Por que o meu estresse? Por que não acreditar? Por que não confiar? Isso, irmãos, é necessário que a gente tenha bem aqui. Que a gente serve a um todo-poderoso. Que a gente serve a um Deus maravilhoso, a um Deus vivo, a um Deus fantástico. A gente precisa guardar isso no nosso coração. Porque eu acredito que às vezes a gente esquece disso. A gente esquece do poder inimaginável, do poder gigantesco, do poder maravilhoso que Deus tem e que Ele passou para cada um de nós. É por isso que estamos aqui. É por isso que, apesar de tudo, apesar de tantas coisas em nossa vida, de tantas tribulações, a gente ainda continua de pé. E a gente vai, com certeza, permanecer de pé na presença de Jesus. E para finalizar, eu queria ler o último e penúltimo versículo também. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. A gente falou sobre pensamentos, sobre confiança, e agora a gente vai falar sobre perspectiva, sobre o olhar. Eu acho admirável porque Paulo, ele descreve a tribulação dele
como leve e momentânea. E eu olharia para a tribulação de Paulo, eu não enxergaria desse modo, eu não aplicaria esses adjetivos, porque eu imagino que todo mundo aqui já leu Atos, e meu Deus do céu, é muito açoite, é muito xingamento, é muita perseguição em cima desse homem. E eu fico pensando, e este próprio descreve toda essa tribulação como leve e momentânea. E eu preciso muito aprender com Paulo todos os dias para descrever a minha tribulação como leve e momentânea. E por que ele descreve dessa forma? Porque em seguida ele vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. Ele não visa a tribulação que ele está passando aqui. Ele visa lá na frente. Por mais que eu sofra nessa terra, por mais que eu passe perseguições, por mais que eu passe tribulações, eu vou receber de Deus um eterno peso de glória. Não importa se me açoitarem, se me maldizerem, até porque o Evangelho ele é sobre isso. Bem-aventurado quando te injuriares e mentindo falarem mal de vós. O Evangelho é sobre isso. E a gente não vive muito essa parte de ser xingado, de ser açoitado, e isso e aquilo, como antigamente. Mas o Evangelho, ele sempre foi sobre isso. E Paulo, com essas palavras, ele fala da recompensa que um cristão vai receber lá no céu. Porque Deus honra a quem faz a obra. Deus honra aos seus servos. Deus honra a cada um de nós que busca, que procura mais a presença dEle, que deseja adorá-lo, glorificá-lo, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E essa perspectiva, irmãos, é muito importante. Olha o que ele fala depois. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não veem são eternas. Aqui ele mostra a superficialidade que tem a gente se concentrar muito em coisas que são tão passageiras. Sabe, a gente às vezes desperdiça muita energia nossa, do nosso coração, com estresses que muitas vezes são desnecessários. Que a gente poderia simplesmente relaxar e confiar em Deus. Estresses que a gente mesmo puxa para as nossas vidas e acaba cuidando como se fosse um animalzinho doméstico. Mas a gente precisa despertar para o fato de que essas coisas são temporais. Essas coisas são passageiras. São muito supérfluas e vão passar rápido. São momentâneas, são leves. Então, irmãos, eu vou finalizar aqui e que nessa noite venhamos guardar nosso coração, o nosso pensamento, confiar em Deus e enxergar a tribulação como Paulo enxergava, leve e momentânea, passageira, temporal que seja, mas que logo virá a recompensa de Deus, a recompensa do Eterno, que vai nos abençoar e nos ajudar. Amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade.